que, em sua... Lu, peraí um pouquinho, Lu, peraí um pouquinho. Vamos retomar aqui da reconciliação. O que significa psicose? Porque a Martinha precisa estar gravando, né? E aqui ficou uma falha nossa, a gente não apertou o botão para gravar. Por onde é para retornar ao texto? Sim. O que significa psicose? Ah, o que significa psicose? Já é tempo de honrarmos aquele que denominamos psicóticos, e especialmente os que diagnosticamos como tais, pois a psicose não é uma doença nem uma culpa, é uma tentativa de juntar o que não pôde se compatibilizar no sistema, especialmente um perpetrador e sua vítima. Eles não se juntam nesse sistema. Por isso, o sistema só encontra sua paz quando eles também se aproximam, pois não existe, afinal, uma ligação mais estreita do que entre o assassino e a sua vítima. A reconciliação entre eles é o paradigma de toda reconciliação. Somente aqui se mostra o sentido último de uma reconciliação. Nela, a culpa não importa mais. Já não existe diferença entre bons e maus, perpetradores e vítimas. Diante de um poder superior, existem apenas pessoas que nesse conflito foram tomadas a seu serviço. O psicótico experimenta em si os laços antagônicos. Em sua alma, ambos estão presentes, o assassino e sua vítima, porém não reconciliados. Por isso ele está perturbado. Por meio desse trabalho e desses movimentos da alma, como os denomino, podemos ajudar esses dois lados a se compatibilizarem. Então, todo o sistema fica curado, não apenas aquele rapaz, mas também seu pai e muitas das gerações anteriores, que provavelmente também foram psicóticos. A consciência moral opõe-se a isso, e sempre existem pessoas que, em sua boa consciência, se indignam contra o assassino. Eles não toleram que um assassino, um criminoso, também seja acolhido no todo como os mesmos direitos. Desprender-se dessa boa consciência e, ultrapassando essa moral, reconhecer a todos no nível superior como igualmente bons e tomados a serviço, é a grande realização que exige de nós a consideração desses contextos e a recompensa que ela nos proporciona. Adendo. Voltei a encontrar Karl 3 meses depois. Ele me informou que na mesma tarde, depois da constelação, houve uma reviravolta na casa do rapaz. Desde então, seu comportamento mudou totalmente e sua agressão cessou. Contudo, há pouco tempo ele voltou ao comportamento anterior. Continua, Maria? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma paradinha para a gente falar sobre isso aqui, né? Se quiser, eu posso ler também, Maria. Seria bom se abrisse a câmera, porque fica registrado, Marília. Mas eu não posso abrir. Eu não posso abrir a câmera. Você pode deixar para no próximo? Vamos combinar assim? Certo, combinado. Ok, certo. Oi, Jane, seja bem-vinda. Então, olha uma coisa interessante aqui, né? Olhamos sempre, quando a gente olha sempre a loucura da família, né? Os grandes neuroses, os psicóticos, às vezes os desequilíbrios gerais da família, a gente tem sempre um senso de moral para qualificar, para enquadrar, para deixar as pessoas geralmente nesse lugar do difícil, né? Do disfuncional. E muitas vezes se entra, o recurso da medicina é usar a medicação. Eu não sou contra a medicação, mas nunca fui, né, contra a medicação no sentido de
observar onde precisa ser utilizada para poder ter uma contenção. Mas não como um processo de cura no caso dos psicóticos, quando ele diz assim, não é uma doença, nem uma culpa. O psicótico é um estado psíquico de grande sofrimento. É um estado de tamanha confusão. E o que se fazia antigamente, os psicóticos, eles eram esquizofrênicos, né? Eles eram internados. E aí passava todo o tempo colocando aquele discurso sempre num lugar marginal. Então, que crédito tem os esquizofrênicos e os psicóticos? Quais são os créditos que a gente dá, né? Então, o que ele fala que ali está uma tentativa de integrar dois sistemas, o da vítima e do perpetrador. Então, só quando acontece uma reconciliação é que acontece um movimento de melhora do comportamento. E os nossos conflitos perturbadores, né, quando se unem esses lados antagônicos de vítima e perpetrador, acontece uma melhora do sintoma. Agora, tem uma fala aqui do Bert que ela é muito certa, no sentido de oportuna, e que nos abre uma grande possibilidade de percepção. Quando ele diz, diante de um poder superior, apenas pessoas que neste conflito foram tomadas a seu serviço. Existem apenas pessoas neste conflito que foram tomadas a serviço. Assim, é uma força superior, ele sempre está colocando isso, né? É uma força superior, é um poder superior, e que nós somos submetidos a isso. É uma força de alma, força do destino. E se nós que estamos sendo parte desse contexto do conflito, a gente precisa fazer um movimento em prol da reconciliação. Para quê? Para que se cesse o conflito, ou para que as pessoas possam entrar em outro nível de compreensão. E o que dificulta, geralmente, é a consciência moral, ou seja, o julgamento. Muitas gerações anteriores, que provavelmente também foram psicóticos. Olha só, ele está revelando um algo muito maior do que aquilo que está sendo mostrado ali. Geralmente, bons e tomados a serviço. Então, a nossa boa consciência, se você ultrapassar a consciência, ultrapassa a moral e reconhece que todos, no nível superior, somos igualmente bons e tomados a serviço. Isso eu creio que dá uma liberdade muito grande, a gente poder ser pessoas que sustentem o que é bom, porque a nossa vida não está inteiramente nas nossas mãos, e sim esse grande poder que nos conduz. E mesmo que o rapaz tenha tido uma grande melhora, algo depois volta ao comportamento anterior. Então, vamos ver aqui o que Bert fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos ler por círculo até a página 129. Perpetradores e vítimas. Vamos compreender isso aqui.
perpetradores, isso é tudo aquilo que a gente diz, fulano é o culpado. Todos os culpados, eles estão nesse lugar de perpetrador. Você quer continuar, Lu? Tá fechado, Lu, seu microfone. Sim. Sim. Perpetradores e vítimas. Aham. Tomar e deixar. O que é que abre nossa alma, aprofundando-a e fazendo-a crescer? Respondo com um simples exemplo. Quando vocês olham uma pessoa inocente e outra que assumiu uma culpa, qual delas tem uma alma mais estreita? A alma inocente. Qual é a verdadeira razão? É que quem se esforça por manter a inocência bane muita coisa de sua alma. Com isso, ela permanece estreita, permanece criança. Quem cresce interiormente acolhe na alma o que antes tentou expulsar dela. Quando somos educados em uma família, precisamos excluir alguma coisa, o que chamamos de mal ou perverso, para ter o direito de pertencer-lhe. O preço que pagamos para pertencer à família é a disposição de eliminar ou excluir o que tem parte, o que não tem parte nela. Quando, apesar de tudo, damos a isso um lugar em nossa alma, temos má consciência, mesmo que tenhamos feito algo de bom. Aproximamo-nos da realidade na medida em que abrimos espaço em nossa alma ao que é diferente. Isso começa quando acolhemos o que nos traz sentimentos de culpa. Com isso, nos sentimos culpados, mas também nos sentimos mais perto da terra, mais conectados a nossos semelhantes e mais fortes. Na família, às vezes, algumas pessoas são excluídas ou simplesmente desaparecem porque ninguém mais pensa nelas. Também podemos continuar envolvidos por muito tempo com alguém que morreu, ou ficar irritados e cortar relações com alguém. O que acontece quando prolongo o luto por alguém? Uma parte de minha alma permanece com essa pessoa. Isso não pesa somente sobre mim, pesa também, talvez, sobre ela, pois não fica livre enquanto eu não interiorizar a parte que deixei com ela, pois não fica livre enquanto eu não interiorizar a parte que deixei com ela. Quando acolho com amor em minha alma essa pessoa em sua totalidade, tal como ela é, fico mais rico e, ao mesmo tempo, curiosamente, também fico livre em relação a ela. Acolhendo-a com amor, eu a ganho e ela se toma parte de mim. Ao mesmo tempo, fico livre dela e ela fica livre de mim. Um exemplo simples: quando dou aos meus pais um lugar em minha alma com amor, eu os tenho e sinto-me ampla e ricamente presenteado. Simultaneamente, sinto-me livre em relação a eles. Estou livre diante deles porque os aceitei. Pela mesma razão, eles também sentem que estão livres em relação a mim. Nisso reside, portanto, o estranho paradoxo. Ao aceitar, eu me enriqueço, mas ao mesmo tempo fico livre. Também o outro fica livre em relação a mim, porque eu o acolhi. E quando tomo o que essa pessoa me deu, ela nada perde, pelo contrário. Quando o que ela me deu ou transmitiu é aceito, ela não o perde e também se enriquece. Porém, quando me recuo a aceitar alguma coisa, ambos ficamos mais pobres. Aquele que quis me dar algo e eu, que me recusei a aceitá-lo. Para o que serve essa longa introdução? Ela se relaciona às dinâmicas que levam às psicoses numa família. Quando lidamos com psicóticos, vemos que em suas famílias algo foi reprimido, algo que as pessoas não querem ver, frequentemente algo perigoso, por exemplo, um assassinato ou uma vítima.
Então, é possível perceber que esses dois, o assassino e sua vítima, não se reconciliaram. O assassino teme escolher a vítima em sua alma e a vítima teme acolher o assassino em sua alma. Com isso, uma parte da alma do assassino fica com a vítima e uma parte da alma da vítima com o assassino. Com isso, eles permanecem amarrados um ao outro e não conseguem desprender-se. Como consequência disso, algum membro da família precisará algum dia representar ambos, o assassino e a vítima. Com isso, poderá tornar-se psicótico, pois, de um lado, se identifica com a vítima e, de outro, com o assassino. O conflito entre ambos, que estão mutuamente entregues, sem que se harmonizem, também é vivenciado na alma dessa pessoa, causando sua confusão. Que procedimento adotamos para a solução? Olhamos para o perpetrador e a vítima e colocamos, talvez, frente a frente em seus representantes. Em seguida, ajudamos a vítima a acolher o assassino em sua alma e ajudamos o assassino a acolher a vítima em sua alma. Quando eles conseguem isso, livram-se um do outro e também se reconciliam. Então, a alma do psicótico também se reconcilia com ambos e fica livre de ambos. Ok. E então para finalizar hoje, é importante que a gente possa estar vendo dois aspectos aqui, né? Sobre o que acontece com o luto prolongado. Você detém o outro, porque entre vivos e mortos não existe separação. Vivos e mortos estão interligados. E a outra é, quanto mais eu aceito o que o outro tem a me dar, da forma como ele pode me dar, eu enriqueço e eu fico livre. Então, a gente costuma, geralmente, olhar e só querer aceitar aquilo que a gente julga benéfico, que a gente julga grandioso, a gente nunca aceita a limitação do outro, né? Então, quando a gente aprende a olhar a limitação e dizer, ok, eu te aceito do jeito que é, então aí eu me liberto, então eu fico mais livre, e eu aceitar, eu me enriqueço. A riqueza está aqui na aceitação do jeito que o outro é. Quando eu me recuso a aceitar, também eu fico mais pobre. Então, não tem riqueza. A riqueza é, ok, é assim. E quando a gente olha para os psicóticos, ele fala com clareza, né? Algo está reprimido. Algo está revelando que existe um assassino e uma vítima, um perpetrador e uma vítima. Então, ele nos convida a gente dar esse grande mergulho aqui e abrir mão dessa consciência moral para poder olhar as coisas tal como são, porque existe uma grande mão que nos conduz. Quando a gente briga muito com isso, a gente quer as coisas muito certinhas, e aí a gente já está no julgamento moral, porque não aceitamos determinadas condutas e não aceitamos determinados comportamentos. Mas esquecemos que esse comportamento está a serviço de algo muito maior.
esse comportamento revela também que existe esse algo que a gente não pode definir, talvez, não possa transformar. A gente só pode transformar a gente mesmo, principalmente quando a gente aceita. Quando a gente aceita, crescemos e nos enriquecemos. Então, o único convite que posso fazer agora é que a gente possa estar olhando para aquilo que nos incomoda na nossa família. Então, aquilo que nos incomoda na nossa família, aquilo que a gente não acolhe, não aceita, e tudo que a gente refuta, o que a gente não quer aceitar, a gente não pode se reconciliar. Enquanto não se reconcilia, isso atua na alma. E ficamos prisioneiros. Uma vida de liberdade está a convite de uma aceitação, de uma liberação, de uma liberdade. Quando me recuso a aceitar alguma coisa, ambos ficamos nos pontos. Alguma pergunta? Algum comentário, então? Então, agora vocês já sabem, quando a gente encontra alguém que está num processo muito complexo, que chama-se as psicoses, os estados esquizofrênicos da família, a gente já sabe que ali existe um conflito, onde existem vítimas e perpetradores não reconciliados. E isso é uma grande liberdade. Você saber para poder ver como você atua frente a você, aos seus conceitos ou aos preconceitos, e frente à liberdade que você pode estar transmitindo também para as pessoas que seus do convívio. Então, gente, uma boa tarde. Vamos ver se a gente consegue concluir esse livro, porque eu estou querendo entrar muito no livro chamado A Cura. É um livro muito importante. A Cura. Podemos nos despedir aqui agora? Gratidão, Maria. Sim, meu amor, tudo de bom para você. Vamos ver se a gente fortalece mais esse grupo, para que a gente possa estar trazendo mais pessoas para esse grupo. É um tempo tão curto, né? Uma reflexão tão Verdade. profunda, né? Que possamos estar trazendo familiares. Agora que você vai para o YouTube, as pessoas precisam ler, me dar um feedback para ver se minha Eu mente vai posso, tomar. Sim, pode sim, claro, Jane. eu posso convidar uma pessoa que foi minha professora. Sim, todos que você achar que queiram estar e que se sintam merecedores de estar aqui. Né? Sim, é uma pessoa idosa, mas também muito aberta para aprender e compreender as coisas. Hum. Obrigada. Muito bom. Gente, um beijão, viu? Obrigada. Gratidão, muito obrigada. Um beijo para vocês todas. Beijão, gente. Beijo. Ah.